Olá pessoal, hoje nós vamos para um novo tema no nosso curso de Economia Gerencial. Nós vamos começar a falar sobre estruturas de mercado. Dentro do tema de estruturas de mercado, nós vamos falar sobre grau de concentração, vamos falar sobre concorrência perfeita, concorrência monopolística, oligopólio e monopólio. Nessa primeira aula, na nossa primeira aula, nós vamos abordar o tema, o assunto grau de concentração no mercado. Bom, quando a gente trata de estruturas de mercado, a sua empresa, a nossa empresa, a gente imagina que ela tem duas decisões importantes a serem tomadas dentro de uma estrutura. A primeira diz respeito ao volume de produção que essa empresa pretende colocar no mercado. E a segunda diz respeito ao preço que ela pretende praticar pelo produto. A gente sabe que tem uma ligação entre as duas informações, entre aquilo que se deseja vender, a escala de produção, o volume de produção que se pretende colocar no mercado, que vai estar atrelado à questão da estrutura tecnológica da firma, as questões relacionadas aos custos, e, por outro lado, o preço que se pretende praticar. E a gente sabe que o preço que se pretende praticar ele está vinculado à nossa estrutura de demanda, nossa curva de demanda. Então, essas duas decisões são as que vão nortear o nosso pensamento quando a gente discutir estrutura de mercado dentro desse tema. Bom, se a gente tem numa estrutura apenas uma única empresa, tá? Então se eu tenho uma estrutura em que eu tenho um único vendedor, e a gente diz que então temos um monopólio, evidentemente que a curva de demanda da empresa é a curva de demanda do mercado. Então você tem uma única empresa fabricando e aí o preço e a quantidade que vão ser determinados são reflexos da condição de maximização do lucro, onde a gente já viu nas nossas introduções aos princípios de microeconomia, que é aquele momento em que a receita marginal vai se igualar ao custo marginal, que seria o ponto em que você maximizaria o lucro. Quando você tem várias empresas, o comportamento, o ambiente de mercado, ele vai influir na sua decisão. Então já não é mais aquela decisão que segue o padrão do comportamento de uma estrutura de um monopólio. E quando se fala em estrutura de mercado, são várias estruturas possíveis. A concorrência perfeita é uma estrutura de mercado onde você tem muitos fornecedores, os produtos são homogêneos e os consumidores eles são bem informados com relação a prática de preços de todas as empresas que fornecem o produto. Então essas seriam as condições de um mercado em concorrência perfeita. Numa concorrência monopolística, nós também temos muitos fornecedores. No entanto, ela tem uma característica diferente da concorrência perfeita, porque na concorrência monopolística a gente imagina que os produtos são diferenciados. Cada firma entrega um bem ou um serviço diferente dos seus concorrentes. E por ser um bem ou serviço diferente, ela pode tomar a decisão de praticar preços que são diferenciados. Então, na concorrência perfeita, o produto é homogêneo. Na concorrência monopolística, o produto não é homogêneo, o produto é diferenciado. A terceira estrutura que vamos discutir é o oligopólio, onde você tem a presença de alguns fornecedores. Então, o número de fornecedores ele já é limitado. E aí você já tem uma estrutura onde as empresas elas conhecem bem os seus concorrentes e algumas características vão fazer com que o nível da concorrência seja mais ou menos
intenso entre eles, entre esses poucos concorrentes que teriam no mercado. A outra estrutura é o monopólio. No monopólio você tem um único fornecedor de um bem ou serviço. As outras duas estruturas nós não vamos abordar aqui no nosso curso. Elas tratam de um oligopsônio, tá? Em que eu tenho muitos fornecedores e poucos compradores, e o monopsônio, quando você tem muitos fornecedores e apenas um comprador. Então, por exemplo, as compras de governo, de repente, você poderia encarar como um monopsônio, onde você tem apenas um único comprador. Bom, nós vamos nos concentrar nas quatro, ao longo do curso, nessas quatro primeiras estruturas: concorrência perfeita, concorrência monopolística, oligopólio e monopólio. Mas antes da gente falar dessas estruturas, nós vamos primeiro tratar de um tema que é avaliar o nível de concentração do mercado. Tá? Então, esse é um primeiro ponto de partida para você poder classificar seu mercado como uma concorrência perfeita, monopolística, oligopólio ou monopólio. Bom, quando a gente vai tratar da estrutura de mercado e a gente vai querer dimensionar um mercado e avaliar a concorrência desse mercado, você tem que buscar empresas que são concorrentes, que entregam produtos semelhantes, até mesmo iguais, ou produtos que não são iguais, mas que eles concorrem. Como, por exemplo, citar de um lado o sorvete e o picolé, são produtos que seriam uma empresa que fornece sorvete e outra que fornece picolé, elas eventualmente poderiam ser concorrentes, você poderia ter dois produtos aí que não são exatamente iguais, mas que o que uma empresa faz afeta em outra. Um outro exemplo é o exemplo de serviços de streaming e serviços de televisão, de TV a cabo, né? TV fechada. Seriam empresas que estariam concorrendo num determinado mercado. Então você pode ter uma concorrência que é dada por produtos que são muito parecidos, eventualmente até iguais, ou você pode ter uma concorrência mesmo que é dada por produtos que de alguma maneira são substitutos entre si. As empresas elas também competem por insumos, tá? e também na entrega dos seus produtos. E de alguma maneira a concorrência ela é regulada, tá? Para evitar que as empresas se juntem em práticas anticompetitivas, como por exemplo, você poderia ter a formação de um cartel no mercado com poucas empresas e elas se juntarem e acordarem um preço entre si, e o que seria uma prática ilegal. Quem no Brasil regula o mercado para evitar condutas anticompetitivas é o CAD. Na perspectiva do consumidor, quanto mais concorrência, melhor. Na perspectiva da firma, a concorrência ela não é de todo uma coisa interessante, porque ela acaba pressionando a firma a colocar o seu preço um pouco mais baixo, porque ela está no mercado com outros concorrentes. Então, veja, essa questão da regulação do mercado, é muito comum a gente encontrar notícias em que você, de alguma forma, encontra um mercado sendo acusado de práticas não competitivas. Aqui tem uma notícia em que o Google enfrenta nova acusação na União Europeia por prática anticompetitiva. Então você vai encontrar na mídia, essa informação foi extraída da mídia, né? E você vai encontrar manchetes como essa. Bom, como que a gente avalia se numa estrutura de mercado o nível de concentração ele vai ser ruim ou não? Como que você imagina? Imagine que duas empresas apresentem para o CAD, né, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, uma proposição de fusão entre duas empresas. O que o CAD vai tentar avaliar? Ele vai tentar avaliar, por exemplo, se a junção das duas empresas permitiria que a empresa resultante provocasse um aumento de preços sem ter um concorrente que pudesse evitar que isso acontecesse. Porque imagine que se a concorrência for intensa e eu me fundir com outra empresa,
eventualmente eu não vou poder, se o nível de concentração do mercado não for alto, e a fusão não implicar numa concentração muito radical, a empresa eventualmente que se formou, ela não teria condições de aumentar o preço porque ela teria os concorrentes pressionando ela no sentido de perda de vendas se ela tentar aumentar muito o preço. Por outro lado, se a junção de duas firmas faz com que a firma resultante tenha uma fatia de mercado considerável a tal ponto que ela tenha a possibilidade de aumentar seus preços. Por quê? Porque as outras firmas que estão no mercado elas não têm condições de suprir a demanda. Então, a junção das duas deu um poder de mercado à firma resultante tal que ela pode aumentar o seu preço, mesmo que de uma forma pequena, mas que seria um aumento não transitório. Se o CAD, digamos que o órgão regulador da concorrência, ele identifica que numa fusão uma empresa poderia ter esse poder de elevar preços, então ele colocaria objeções a essa fusão. A gente chama esse critério de avaliar se uma empresa tem o poder de aumentar o preço de uma forma pequena e não transitória, como o critério SSNIP, okay? Small but Significant Non-Transitory Increase in Price. Então, o que vai acontecer se se o órgão regulador faz uma pesquisa de mercado e sai perguntando para os consumidores, ora, duas empresas se juntaram, se o preço for elevado, você vai continuar comprando o produto dessa empresa? Ou você vai comprar um produto de um concorrente? Numa avaliação dessa, se você chega à conclusão de que, poxa, os caras com a empresa nova vão ter a possibilidade de aumentar os preços, então você, pelo critério SSNP, você diria que essa fusão ela pode causar problema para o nível de concorrência no mercado. Um problema desse critério é que é uma análise ex ante em que você não consegue. É uma análise com base em hipóteses, né? Um trabalho hipotético onde você vai fazer uma pesquisa de mercado, pode fazer um levantamento, mas você não tem de fato a informação real, até porque você está avaliando ainda a fusão entre as duas firmas. Bom, eu falei para vocês que na avaliação da estrutura e do nível de concorrência entre duas firmas, elas não necessariamente podem estar produzindo o mesmo produto. Elas podem estar produzindo bens que são considerados bens substitutos. Mas se esse for o caso, eu posso dizer que tem concorrência. Tá? Se tem um bem substituto, eu posso dizer que tem concorrência. Então, veja bem, quando que dois bens vão ser considerados substitutos na perspectiva de uma avaliação de estrutura de mercado? Se eu aumento o preço do produto X, tá? Se o preço dele aumentar, ora, e se o preço de Y ficar constante, tá? O que acontece? Se as vendas de X diminuírem e as vendas de Y aumentarem, eu digo que os produtos são substitutos. Tá? Porque o que acontece? A firma aumentou o produto, o valor do produto do bem X, a firma concorrente que produz um outro bem que é o Y, aumentou a venda dela. Ora, se aumentou a venda dela, é porque os clientes eles deixaram de comprar o produto X porque aumentou de preço e partiram para o produto Y. Então eu diria que esses produtos são substitutos. Se eles estão sendo vendidos no mesmo mercado, tá? O que vai acontecer? Se eles têm são vendidos no mesmo local geográfico, tá? Se tem ocasião de uso similar e com produtos de desempenhos similares, eu diria então que essas duas firmas elas estão garantindo algum nível de competição no mercado. Como que eu posso avaliar o nível de substituição entre os produtos? Eu trabalho com a elasticidade preço cruzada da demanda. Tá? Nós vimos na nossa introdução de princípios de microeconomia o conceito de elasticidade preço da demanda. Aqui nós estamos tratando da elasticidade de preço
cruzada da demanda, em que eu tenho a variação da quantidade do produto Y, variação da quantidade relativa de vendas do produto Y, em função de uma variação relativa dos preços do produto X. Então, se o produto X, se ΔP de X aumenta e a variação do consumo do produto Y aumenta, a gente tem aí uma elasticidade preço cruzada da demanda positiva, indicando que os produtos são substitutos, certo? Essa é uma forma de você avaliar o nível de substituição entre os produtos num determinado mercado. Bom, como é que a gente vai ver aqui algumas medidas, né, sobre o nível de concentração no mercado. Uma forma de medir o nível de concentração de mercado bastante utilizada é o coeficiente de concentração N. Então, o que o coeficiente de concentração N faz? Ele mede a participação de mercado das N maiores empresas que atuam nesse mercado, ou seja, das N maiores empresas em termos de market share, tá? Em termos de divisão do mercado. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a participação de mercado percentual de cada uma das firmas e, digamos que você queira calcular o coeficiente C4, tá? O coeficiente C4 seria a soma da participação de mercado das 4 empresas com maior market share. Então, esse seria o nível de concentração, o coeficiente de concentração C4, que é muito comum vocês encontrarem uma avaliação da concentração de mercado, fazendo o quê? Somando a participação de mercado das 4 maiores empresas, das 4 empresas que têm o maior market share, e aí você tem uma medida desse coeficiente de concentração C4. A outra maneira de medir é o índice de Herfindahl-Richman. Tá? Então, o que o índice de Herfindahl-Richman vai medir? Você vai pegar a participação de mercado de todas as empresas, tá? N empresas que estão participando desse mercado. N é o número de empresas no mercado. Então, você eleva ao quadrado a participação de mercado das empresas e você faz o somatório dessas participações quadráticas no mercado e aí você teria o índice de Herfindahl. E se o índice de Herfindahl for menor do que 0,2, a gente diz que eu tenho um mercado em concorrência perfeita. E se os produtos forem padronizados. Se o índice de Herfindahl for abaixo de 0,2 também, mas se os produtos desse mercado forem diferenciados, a gente diz que eu estou no mercado em concorrência monopolística. Então, note, a diferença entre o mercado em concorrência perfeita para um mercado em concorrência monopolística é o grau de diferenciação entre os produtos ou serviços. Se eu estou no mercado em que tem diferenciação, eu digo que eu estou no mercado, e o nível de concentração é baixo, né? O índice de Herfindahl é 0,2, eu digo que eu estou no mercado em concorrência monopolística se tem diferenciação. Se não tem diferenciação, eu digo que eu estou no mercado em concorrência perfeita. Por outro lado, se o índice de Herfindahl cair entre 0,2 e 0,6, significa que eu estou em uma estrutura de um oligopólio. E se o número de Herfindahl, o índice de Herfindahl, for maior do que 0,6, eu digo que eu tenho uma estrutura de um monopólio, praticamente
uma única empresa domina esse mercado, tá? Um índice de refindal maior do que 0,6. Bom, é isso. A gente tem então alguns mecanismos para avaliar o nível de concentração de mercado. Tá? Um é avaliar o índice de refindal, outro é avaliar o índice de concentração C4. No índice aqui de concentração N, né, se eu usar 4 aqui como número, o índice de concentração 4, se eu tiver, por exemplo, esse índice maior do que 75%, eu diria que esse mercado é um mercado bastante concentrado. Bom, é isso que eu tinha para apresentar para vocês sobre estrutura de mercado. A gente, em aula depois, nós vamos fazer alguns exercícios sobre o assunto. Lembrando que, de qualquer sorte, uma vez que eu tenha a participação de mercado das firmas que estão presentes ali naquele mercado, se eu tiver o market share, né, a conta é bastante simples. No caso do índice de concentração N, basta eu somar a participação de mercado, digamos que seja N seja igual a 4, basta eu somar a participação de mercado das 4 maiores empresas. Se eu tiver a participação de mercado de todas as empresas, eu elevo a participação de mercado de cada uma ao quadrado, somo e tenho o total. Se o total estiver abaixo de 0,2, a estrutura pode ser de concorrência perfeita, se o produto for padronizado, ou de concorrência monopolística, se houver diferenciação entre os produtos. Se cair entre 0,2 e 0,6, eu tenho um oligopólio. Se for maior do que 0,6, eu tenho um monopólio. Ok? Obrigado, então. Um abraço a todos vocês.